Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DECO Proteste, que lhe traz dicas de poupança. Hoje temos connosco a Dulce Ricardo e por isso vamos falar de alimentação. Não podemos, Dulce, deixar de ficar boquiabertos quando vemos os números do Eurostat dizerem que cada português gasta, em média, por ano, 350 euros em dinheiro que vai para o lixo porque houve comida que se estragou. São 350 euros por ano em comida que se estragou, comida que não é consumida e que é deitada fora, provavelmente numa fruta que apodreceu, num jantar que sobrou, num produto que passou da validade e que já não está pronto para consumir. Por isso eu gostava de começar esta conversa, Dulce, precisamente por aí. Gerir prazos de validade passa provavelmente muito pela forma como arrumamos aquilo que temos em casa na despensa ou no frigorífico, não é? Ana, efetivamente, quando nós ouvimos falar nestes valores de 350 euros, o valor é elevado. Felizmente, o consumidor tem uma série de dicas que pode usar para minorizar este valor. E uma delas passa, efetivamente, por como arrumar a nossa despensa. Dentro do como arrumar a nossa despensa, o prazo de validade tem um papel preponderante. Portanto, primeiro, mais à frente, vamos colocar exatamente aqueles produtos cujo prazo de validade está quase a terminar. E depois vamos arrumando mais para trás aqueles que têm um prazo de validade mais longo. Desta forma, é o nosso contributo para diminuir a perda de produtos ao não consumi-los por ultrapassar os prazos. É por isso vencer aquela tentação de chegar ao supermercado e pôr as coisas que se trouxe logo à frente, não é? Logo à frente da prateleira. Exatamente. E nos prazos de validade há uma coisa muito importante que também se tem de esclarecer o consumidor, o que ajuda também a não deitar fora os produtos. Quando falamos de prazo de validade, há dois tipos, que é o consumir até e o consumir de preferência antes de. Portanto, quando nós temos o consumir até, o prazo que se encontra descrito na embalagem tem de ser cumprido. Portanto, são produtos que, do ponto de vista de alteração microbiana, são aqueles que se podem alterar e que são passíveis de causar toxinfecções alimentares. Quando nós temos um produto que diga consumir de preferência antes de, e aqui, Ana, também é uma dica de poupança que podemos estar a dar, nós podemos ultrapassar a data que lá está. Portanto, pode haver algumas alterações na textura do produto, no cheiro, mas não vai pôr em causa a nossa saúde. Não está estragado, portanto, logo no dia seguinte não está estragado e De podemos ter forma uma alguma. margem de segurança para podermos Tem uma consumir. margem de segurança e, portanto, não estaremos a deitar fora, aumentando ainda mais o desperdício alimentar. Muito bem. Isso leva-me para outra pergunta, que é a necessidade de nós comprarmos com algum rigor, com algum planeamento, tal como também devemos planear as refeições. É mais ou menos uma dica que toda a gente conhece, planear as refeições para não acabar por desperdiçar tanto. Às tantas acabamos por dever primeiro planear o quê? Primeiro planeamos as compras ou primeiro planeamos as refeições? O que se aconselha é, primeiro vamos planear as refeições e depois, em conformidade com as refeições, prosseguir depois para a parte da compra. Na parte da compra, levar a lista daquilo que efetivamente nós vamos precisar, e quando eu digo a lista, é a lista e as quantidades, lá está, para não estarmos a comprar também em excesso e proceder depois à compra de uma forma calma. Aconselha-se também que não se vá à compra com crianças que podem eventualmente meter mais do que aquilo que nós precisamos. Muito tentador, portanto, não é? ter também essa parte organizada quando se vai às compras. Antes de ir às compras, também aconselhamos a que veja se existe alguma promoção também que possa ser aproveitada. Toda uma trabalheira que está por trás disto, isto não é só ir ao supermercado, não é? É uma trabalheira, mas que depois no fim acaba efetivamente por compensar. Uma poupança. Depois planeamos as refeições, planeamos as compras e mais ou menos temos os ingredientes comprados para as quantidades daquilo que vamos consumir ao longo dos dias que vamos fazendo as refeições. Correto. E depois é não sair dessa lista que levamos, não é? Cumpri-la. É não sair da lista, porque às vezes também, e isto há estudos que efetivamente o comprovam, há muitas compras que se fazem por impulso. E não são só as crianças que E não atropelam a são lista, só pois as não. crianças, exatamente. Daí a lista é para levar e é para prosseguir. Muito bem. Há uma outra coisa que temos que abordar aqui, que tem a ver com comprar produtos ultracongelados. Nós sabemos muito bem que o nosso estilo de vida, ou muitos de nós, o nosso estilo de vida é muito apressado e às vezes com muito pouco tempo para dedicar à confecção de produtos de uma forma mais demorada. Afinal, Dulce, os produtos ultracongelados são um pecado assim tão grande do ponto de vista nutricional? Eu diria que não são um pecado. Nem sequer são pecado? Nem sequer são pecado.
Contrariamente ao que muitas pessoas ainda pensam atualmente, o processo de congelação o que faz vai manter as características nutricionais do produto. Adicionalmente, e isto de acordo com estudos que nós temos efetuado, especialmente nas leguminosas, pode haver poupanças que chegam aos 80%. Portanto, é de facto aconselhado comprar leguminosas ultracongeladas. Portanto, valor nutricional está estabelecido que não há problema absolutamente nenhum. Prosseguindo nesta questão, comprar o congelado ou o fresco, também posso dar o exemplo de peixe, aí já temos o caso contrário. Portanto, no peixe já é recomendável comprar peixe fresco e depois chegar a casa e congelar, caso não vá consumir o peixe todo. Portanto, acabaste de aliviar algumas consciências que estavam pesadas por comprar muitos produtos ultracongelados, mas depois não é válido para tudo, porque depois em termos de poupança monetária, digamos assim, nem sempre compensa, não é? Nem sempre compensa. Portanto, há este caso nítido das leguminosas. O resto também, digamos que a pessoa pode ir ver nas compras, mais uma vez, insistindo na promoção, se houver alguma coisa em promoção também, porque praticamente todos os produtos alimentares são passíveis de congelação. Se estivermos a falar, por exemplo, de queijos, não, porque depois, ao se proceder ao processo de descongelação, acabam por partir mais e perde-se as características organoléticas, portanto, de sabor, digamos assim, do produto, e também a textura é muito alterada, só que podemos congelar praticamente tudo o que é alimento e poupar dessa forma. Depois temos alimentos que são vendidos a granel, temos outros em lata, em conserva. Há uns melhores que outros para poupar? Se entrarmos pela parte do lata conserva, também aqui aconselha-se os alimentos que estão vendidos em frascos de vidro, e aqui a boa notícia é que poupa de duas formas, poupa no ambiente e poupa também na carteira. Em termos de ambiente, sendo vidro, acaba por ser reciclado. E em termos de dinheiro de poupança, acabamos por ter aqui uma poupança de cerca de 10% quando se compra nesta versão do vidro. Em relação ao granel, também no global, quando se compra a granel, há também uma poupança também na ordem dos 10% no global, quando comparamos todos os alimentos. Claro, lá está, depende depois do estilo de vida, se adequa a esse tipo de gestão depois diária dos alimentos comprados a granel, ou em conserva, ou congelados, o que for mais adequado para o estilo de vida de cada um, e lá está, acaba cada família depois a ver aquilo que faz sentido para si. Agora, já comprámos os alimentos, já os confeccionámos e depois é impossível que não haja uma vez por outra uma sobra, que atire a primeira pedra, quem nunca teve restos lá em casa para o jantar. Então, vamos lá falar de restos, vamos falar de aproveitamentos e, Dulce, precisamos de todas as ideias que nos possas dar nesta matéria. O que é que nós podemos aproveitar dos restos que podem existir das várias refeições? Aproveitamos pão? Ana, também aqui eu posso dizer que praticamente tudo se consegue aproveitar. Então vamos por partes. Pão. Portanto, se começarmos pelo pão, portanto, o pão pode ser utilizado para torrar. Certo. Podemos utilizar o pão também para fazer pão ralado e depois também utilizar em confecções. Pode-se fazer também bolos com pão, pode-se fazer doces com pão. Portanto, embebida em leite, por exemplo, pode-se fazer uma açorda. Portanto, existe toda uma panóplia de receitas onde o pão pode ser aproveitado. Pronto, a Ana falou da sorda, é um exemplo perfeito para aproveitamento de pão, porque a açorda até acaba por ficar melhor, portanto, quando o pão não é propriamente fresco e fofinho, não é? O pão de véspera é melhor. O pão de véspera é melhor, exatamente. Muito bem. Batatas. Batatas também têm um aproveitamento, podem ser aproveitados, por exemplo, para sopas que vamos fazer. Pode também, por exemplo, com o ovo, juntamente com o ovo, pode-se fazer também umas omeletes com a batata. Pode também ser aproveitado para fazer, por exemplo, croquetes. Mais uma vez, boas uma série ideias. de aproveitamentos. Vamos aproveitar a fruta? Fruta também, mais uma vez, um produto bom de aproveitar. Vou entrar aqui por duas questões na fruta. Portanto, a fruta, se já tiver ultrapassado aquele ponto maduro em que a maior parte das pessoas gostam de o consumir, em que as crianças já não lhe querem tocar, em que as crianças já não lhe querem tocar, aí pode congelá-lo, por exemplo. Portanto, a fruta também pode ser congelada. E depois faz-se o quê?
aproveita para quê? A fruta depois de congelada pode ser aproveitada para fazer smoothies, pode ser aproveitado para fazer bolos, pode ser colocado em iogurtes, pode ser aproveitado em misturas com leite também. Curioso. Tem uma série de aproveitamentos, mesmo se fizer uma carne. Portanto, a carne pode também ser, por exemplo, a maçã. Pode fazer depois um puré de maçã para fazer aproveitamento e acompanhar de uma carne. Portanto, tem também uma Vamos à panóplia carne. de Então, e os aproveitamentos. restos de carne e peixe? Restos de carne, por exemplo, fazer croquetes. Estes croquetes podem ser feitos, por exemplo, também com sobras de arroz. Portanto, podes juntar o arroz com a carne, fazer um croquete. Se entrarmos aqui também do ponto de vista nutricional, estes croquetes podem até ser postos no forno em vez de serem fritos. Pode também aproveitá-lo para fazer empadão. E o peixe também tem aproveitamentos muito semelhantes ao da carne. Muito bem. Os vegetais, os restos da salada, dos vegetais e dos legumes que tivemos no prato, dá para aproveitar? Dá para aproveitar e tem um aproveitamento muito semelhante ao da fruta, que eu também referi há bocado. Pode ser colocado também em sopas, pode também ser utilizado até para fazer caldos também, pode ser aproveitado para smoothies. Portanto, os aproveitamentos são muito semelhantes ao da fruta. E depois temos alguns alimentos com cascas que não são para deitar fora. A casca, vamos por exemplo para a casca da batata. Portanto, a casca da batata pode ser aproveitada, por exemplo, para fazer chips. E também aqui os chips, há duas formas de os fazer. Portanto, pode ou fritar, mas aqui já sabemos que o valor calórico será mais elevado. Pode também fazer no forno. As cascas também podem ser aproveitadas para fazer caldos, para depois ser aproveitado para fazer carnes, para fazer arroz, portanto, nada Chás também, para provavelmente. fazer chá, também Alguns. há muitos chás, portanto, nesta altura um chazinho de cebola também, Casca de para cebola, não é? casca de cebola, que Para a também voz. é muito conhecido, mas para fazer caldos é muito útil aproveitar as cascas. Muito bem, vou-te convidar para ir lá para casa certamente fazer alguns aproveitamentos, mas deixa-me perguntar-te uma última coisa que tem a ver com, depois da comida cozinhada e que sobrou, nós podemos congelá-la? Podemos congelar restos? Podemos, eu direi que não só podemos, mas devemos congelar restos. Aqui quero chamar a atenção de que a congelação deve ser sempre feita nos devidos recipientes. Portanto, tem de ter o símbolo que é apto para congelação. E isto porquê? Para evitar qualquer migração do produto, da embalagem onde nós estamos a colocar o alimento para o alimento. Portanto, estamos aqui a contribuir para a segurança alimentar também de quem depois irá consumir o alimento. E depois ter cuidado com o processo de descongelação, não é? Portanto, o que se diz e o que se aconselha e o correto é que a descongelação seja feita dentro do frigorífico. E não em cima da bancada ou no lava-loiça. E não em cima da bancada. Como porque muita gente faz, não é? Muita gente também o faz, quando estão com mais pressa fazem, mas não é o aconselhado. Não é o aconselhado. Obrigada, Dulce. Nós vamos daqui cheios de ideias para começar a poupar na alimentação e para evitar contribuir precisamente para aqueles números tão vergonhosos, não é? E vergonhosos que nos deixam todos um bocadinho constrangidos e envergonhados do desperdício que se faz numa altura em que tanta crise financeira há, tantas famílias a atravessarem dificuldades e estar a deitar dinheiro à rua em forma de alimento é de facto uma dor que nos deve pesar a todos. Obrigada, Dulce, pelos seus conselhos. Obviamente que toda esta informação tem que ser avaliada pelas famílias para verem se faz sentido para as suas realidades. Cabe a cada família aproveitar estes conselhos da Dulce e ver se dentro dos seus hábitos alimentares e dentro do seu estilo de vida algum deles faz sentido. Aproveito também para lembrar que podem voltar a ouvir muitos dos nossos outros episódios do Pode Poupar. Temos muitos outros episódios nas plataformas todas de podcast e também pode ver-nos no YouTube, onde estão os videocasts à sua disposição. Aproveite bem toda esta informação, porque saber é poder. Até à próxima.